Olá, pessoal. Boa noite, Natália. Boa noite, Natália. Boa Boa noite a noite. você que nos assiste. Eu quero começar agradecendo à Biblioteca Mário de Andrade pela oportunidade de conversar com Natália Timmerman e Natália Borges Polesso, duas autoras queridas cujo trabalho eu admiro imensamente. E lembrando que essa conversa faz parte da Literatura na Mário, que é uma playlist que tem aqui no canal da biblioteca que você pode acessar se quiser assistir a outros vídeos nessa mesma pegada. Então, o tema da nossa conversa de hoje é afetos e internet. Então, eu vou começar falando que hoje a internet está totalmente inserida no nosso dia a dia, sobretudo nas grandes cidades, né? Só que a gente sabe que nem sempre foi assim. Eu estava pesquisando a história da internet para esse nosso papo e eu acabei descobrindo que ela surgiu no Brasil em 1981, que é curiosamente no mesmo ano em que vocês duas nasceram, ao menos foi a informação que eu encontrei online, então se eu estiver errada, Correto. me corrija. Sim, sim. Ah, então tá certo. Mas Charás ela de nome ficou... de ano, né? Sim, eu achei o máximo. Eu acho que sim. Mas a internet ficou por um tempo restrita ao espaço acadêmico aqui, e foi só em 1994 que ela passou a ser comercializada e a chegar em usuários comuns como nós. De toda forma, vocês começaram a escrever em um mundo onde a internet já existia, onde o espaço virtual já existia, mas eu queria saber como, de fato, teve início a relação de vocês com a internet. Ela faz parte das suas trajetórias como escritoras desde o princípio, ou levou um tempo até que escrita e internet se associassem? Quem A começa? Natália começa. Eu posso começar? Pode, tá bom. Tá. Bom, primeiro, boa noite a todas as pessoas. Muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar com a Natália e com a Tami nesse espaço para a gente poder falar de literatura. Sobre a internet, então, né, é engraçado pensar isso, né? Pensar no mundo sem internet, pensar nas coisas, como isso envolve todo o nosso dia, o nosso trabalho, todas as coisas, ainda mais com a pandemia, né? Como isso se acentuou. Até é difícil lembrar, né? Mas não faz tanto tempo assim. O meu primeiro computador eu fui ter quando entrei no mestrado, que eu acho que foi em 2009 só. Antes disso, eu usava computador de amigos ou de outras pessoas, né? Eu já morava fora de casa e a minha casa nunca teve um computador, assim. Então, eu comecei a usar a internet quando entrei na faculdade, em 1999. Em 1999, quando eu entrei na faculdade, eu comecei né, tive que criar um e-mail e tal, mas era toda uma coisa, assim, aventuresca, né? Nossa, um e-mail, nossa, como é que faz e tal. E os mecanismos de busca não eram os mesmos que a gente tem hoje. Era tudo muito incipiente, né? Mas tudo evoluiu muito rápido, pelo menos assim, ao que eu me lembro. E, e logo no início do Blogger e tal, não no início do Blogger, mas tipo, mais perto dos 2010, assim, como eu já escrevia, já tinha algumas coisas, assim, ideias e tal, eu comecei a ter um espaço de blog mesmo para escrever. Eu acho que essa interseção aconteceu assim para mim, né? De ter de experimentar os meus textos na internet através de um blog. E era muito legal, porque às vezes vinha gente de outros lugares, assim, gente que eu não conhecia, comentar. Para mim foi meio esse o início, onde se cruza, né? E até hoje tem um pouco dessa experimentação em outras redes e tal, né? E mesmo para o meu trabalho de escritora, que isso aqui que a gente está fazendo faz parte, né? Com certeza. Ah, massa demais. E agora está um movimento de volta dos blogs, que é muito gostoso de acompanhar. E você, Nath? Eu, em primeiro lugar, também queria agradecer o convite da Mário de estar aqui. É um prazer reencontrar a Tami, que já faz tempo é muito querida, e estar ao lado da Natália Borges Polesso, que é alguém que eu admiro faz muito tempo, assim, é uma honra estar aqui. Muito feliz. E
Bom, conforme a Natália foi falando, eu fui tentando pensar, porque é algo que eu tenho pensado na internet agora, lendo coisas mais antigas e vendo como as pessoas se comunicavam antes, assim, sabe? Então, por exemplo, hoje, lendo Proust, o telegrama, o correio pneumático, a carta que passava por um assim, as pessoas sempre se comunicavam, a necessidade de se comunicar, ela sempre existiu e sempre se dava um jeito de acontecer essa comunicação, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu passei 6 meses na Austrália e foi a primeira lembrança que eu tenho de e-mail, de computador. A maior parte da correspondência era por carta mesmo, eu ficava esperando, eu lembro de ver, eu conseguia ver, eu entrava na rua de conseguir ver se tinha carta, né, no caixa de correio, assim, era uma delícia. Escrevia cartas enormes, tenho essas cartas até hoje, tenho uma lata cheia de cartas, cheia de papel, uma lata enorme. E aí eu lembro que a gente tinha um e-mail da família, né? Eu escrevia do e-mail da família da casa onde eu estava para o e-mail da minha família. E quando começou o e-mail individual, eu falei assim, nossa, mas cada um pode ter o seu e-mail, o seu endereço de e-mail, sabe? Coisa, nossa. E é curioso, né? Porque algo que era para se comunicar acabou tomando todos os espaços. A gente faz praticamente tudo mediado pela internet, né? A nossa memória está ali agora, né? Mais do que na gente mesma. A gente se esforça menos para lembrar coisas do que procurando no Google, né? Mas a escrita é curioso, assim, eu demorei para escrever na internet, inclusive o primeiro blog que eu tive é anônimo. Ele está online, eu tinha vergonha. Eu acho que eu não consigo separar essa coisa do perfil e da pessoa, eu tenho dificuldade de separar as duas coisas. Eu acho que sou eu mesma em tudo, então eu me senti muito exposta, me sinto, e aí, mas enfim, a gente vai aprendendo, né? Temos que aprender a lidar com isso no mundo de hoje, mas então esse primeiro blog eu comecei a fazer, era sobre maternidade, ele chama Leite e Prosa, ele não tem meu nome ali. Tem até uma foto que eu não pareço muito bem. Eu vou procurar aqui. Pode procurar. Agora acho que tudo bem, já perdi a timidez com a escrita, né? Chega uma hora que chega um momento que pronto, tudo bem, sou escritora. Sim, agora consigo dizer. Mas por muito tempo, e acho que não é à toa que a primeira experiência de escrita pública, ainda que anônima, tenha sido sobre maternidade, que foi justamente quando eu fui mãe. Antes eu uso aquela imagem da Silvia Plath embaixo da figueira, né, da personagem dela na redoma de vidro, com vários figos amadurecendo ali, ela sem conseguir escolher, com risco de não conseguir escolher e perder todos. E eu me sentia um pouco assim, até ser mãe. Eu não acho que a maternidade é uma experiência que tenha que ser para todas as mulheres, não acho mesmo, porque, inclusive, sei os custos que ela tem. Só que, para mim, foi como se, a partir daquele momento, eu não tivesse mais que pensar o que eu vou fazer, essa grande pergunta. Eu queria escrever, mas eu estava fazendo medicina, né? Como conciliar essas coisas? Eu era aquela aluna estranha na faculdade de medicina que ficava lendo enquanto as pessoas estavam estudando ou assistindo aula. E aí, quando meu filho nasceu, essa pergunta, o que eu vou fazer, ela deixou de ter sentido. Naquele momento, eu ia cuidar do meu filho. E aí eu comecei a escrever, parece que saiu peso, sabe? Essa coisa do eu preciso escrever, E aí eu comecei a escrever, tanto que eu comecei a escrever o blog, e aos poucos... Aí depois eu entrei no mestrado, comecei a fazer o mestrado, que virou Desterros, né? E aí eu fiz a formação de escritores no Vera, meio que para abrir, deixa eu abrir espaço para literatura na minha vida. É isso que eu, até hoje, agora estou fazendo doutorado, para continuar abrindo, acho que está abrindo bastante, né? Fazendo doutorado em literatura para abrir, mas, enfim, tudo isso para falar do blog, né? Estou tergiversando para falar do blog do Leite e Prosa, que é engraçado, tem várias pessoas que eu conheci naquela época que eu sou amiga até hoje, que já encontrei pessoalmente depois, né? É engraçado, né? É um meio de conhecer pessoas mesmo, né?
esse receio de conhecer no virtual e depois ir para o real, acho que isso está, não sei se diminuindo ou aumentando, mas, enfim, tem essa... Em alguns momentos é tranquilo, em outros momentos não, mas, enfim, e agora não dá muito para pensar em escrever, até como suporte, né? A escrita da internet, enfim, divulgação de coisas que a gente faz, conhecer o que tá acontecendo, saber das coisas do mundo literário, enfim, no doutorado, agora as aulas são tudo, né? Agora tudo passa pela internet. Então, algo, Exatamente. né? Agora não tem como escapar. E agora Eu adorei para dentro do livro até, né? Dos nossos... Eu adorei que as respostas de vocês trazem muito dessas 3 coisas conectadas, a literatura, a internet e os afetos, que são justamente o tema daqui do papo. Mas gostei que você falou também da literatura, da internet dentro da literatura, Nath, que eu vou puxar para aí agora, porque há pouco tempo um amigo meu que também é escritor e trabalha com leituras críticas e revisões, comentou comigo que ele achava curioso entrar em contato com um número significativo de escritos brasileiros contemporâneos dentro daquilo que ele lê, que é bem focado nisso, que contornavam a existência da internet nas narrativas, sabe? Sem nem citar aplicativo de celular, rede social, ou tantas outras tecnologias que fazem parte das nossas vidas, mas estranhamente se ausentavam das produções literárias, como se os personagens, apesar de no mesmo tempo que o nosso, vivessem em um outro mundo pouco marcado pela web. E aí, naquele momento, eu concordei com ele, porque era mesmo algo notável também para mim, como se tivesse algum tipo de resistência ou talvez impossibilidade de trazer a modernidade tecnológica para essa arte secular das letras, né? Com a mesma naturalidade com que ela foi agregada às nossas existências fora dos livros. E depois prontamente transformada em necessidade, né? Se a gente pensar que há 40 anos ela não existia, foi muito rápido. E agora eu já sinto que isso tem mudado em uma proporção considerável. Daquela conversa para cá, eu acabei lendo diversas obras nacionais que, se não tomam a internet como foco, como ponto de partida, pelo menos fazem menção a ela. E aí, nos seus livros mais recentes, estou com eles aqui, O Copo Vazio, da Natália Timmerman, que saiu pela Todavia, e A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polês, que saiu pela Companhia das Letras. Nesses livros, a internet é de fundamental importância assim, aos enredos e atua de modo muito autêntico nas histórias. Ela é legítima nas vivências das protagonistas, como é nas nossas. E aí eu queria saber para vocês, assim, se para vocês, enquanto autoras, a incorporação da internet às suas narrativas se deu tão facilmente quanto nos seus cotidianos, ou se houve certa dificuldade em fazer isso. E se, enquanto leitoras de seus pares, como que vocês percebem a inclusão do cibernético na literatura contemporânea? Vou começar agora, tá? Vamos revisando. No Copo Vazio, a internet entrou de um jeito muito natural, assim, porque, enfim, o tema do livro é um tema antiquíssimo, não dá para dizer banal, porque continua sendo um grande tema, mas, poxa, escrever sobre amor, né, hoje, 2021 ainda, né, como falar disso hoje? E acho que, assim, não tem como não passar pela internet, porque muitos relacionamentos começam aí, acontecem aí, se dão, às vezes, inteiros aí, né, às vezes tem relacionamentos inteiros que acontecem sem encontro, né, isso existe. Então, era incontornável mesmo. Para falar de amor hoje, de relacionamento hoje, de encontro, não tinha como não passar por isso. E de desencontro, né? E de desamor. Porque eu acho que, se por um lado a internet ela potencializa esses encontros, ela aumenta a possibilidade, o número possível de encontros, né? Acho que são... É incomparável com como as coisas eram antes, por exemplo, no aplicativo de relacionamentos, ou, não sei, seguidores de redes sociais, são números, assim, a gente antes não tinha essa dimensão, né, assim, esse tipo de avaliação, tanta gente, olhando uma única coisa ao mesmo tempo, né,
Gente, me perdi no raciocínio que eu estava falando. Estava chegando na internet, na literatura, como que entrou no copo vazio. Sim, mas eu tava... Gente, eu ia falar uma coisa específica e fugiu. Eu tava falando, chegando no raciocínio. Relacionamento. Se por um lado, pronto, eu lembrei, obrigada. Isso. Se a gente potencializa os encontros, por outro lado, ela acentua muito a sensação de solidão. Acho que tem esse binômio de hiperconexão e solidão, que são como os dois lados da mesma moeda, né? Porque, não sei, eu vejo esse excesso de conexão como uma falta da capacidade de estar sozinho, de estar bem sozinho, né? Enfim, o excesso de eu exposto é uma falta de eu, né? Na verdade, acho que é a expressão disso, né? Essa necessidade de viver para postar, para contar, né? Eu lembro que uma vez eu vi um pôr do sol, isso já faz uns anos, acho que foi até no Facebook que eu postei. E às vezes a gente lembra porque a gente posta, né? Quase como... Porque conta, acaba virando um diário espalhado, né? Um diário espalhado pelo Instagram, pela leituras. Se eu posto, eu lembro que eu postei. Então, é quase como se... acaba sendo um diário, né? Espalhado pelas redes, um diário compartilhado. Mas eu lembro que uma vez eu vi um pôr do sol e aí tive o ímpeto de postar, de fotografar para postar. E falei assim, gente, eu não tenho mais nada meu, que eu viva sozinha, né? Parece que a coisa só... ela ganha peso e consistência e valor se ela é compartilhada, né? Sim, isso é verdade. Talvez sempre tenha sido, mas não dessa forma, né? É quase como se esse binômio público-privado tivesse completamente dissolvido, né, na internet. E a gente perde com isso, porque a gente, assim, para dar sustentação, para dar peso, para dar densidade às nossas experiências, a gente precisa de um recolhimento, né? A gente precisa de um silêncio, a gente precisa de momentos sem esse ruído, sem esse excesso, sem essa disponibilidade constante, né? Isso aqui é muito difícil não estar disponível, né? Hoje em dia. Então, é algo que, enfim, acaba entrando no livro também dessa forma. A Mirella... enfim, ela stalkeia o Pedro, e é curioso, porque assim... Mirella Stalker. Oi? Mirella Stalker. Mirella Stalker, total. E muita gente se identifica, porque, né, quem nunca? Nossa, ele não respondeu, o que será que aconteceu? Acho que ela bota uma lente de aumento em algo que acontece em pequenas doses no cotidiano de muita gente, assim, né? Então, talvez por isso que o livro esteja reverberando tanto. Sim. E como é que você percebe essa inclusão da internet na literatura contemporânea, assim? Isso que você falou, né? Faz alguns anos não estava presente, é quase como se fosse tão mundano que não merecesse caber no literário, né? Eu fico pensando, será que na história da literatura os outros avanços tecnológicos demoraram um tempo para serem incorporados também? Eu não sei se leva um tempo para a literatura assumir isso. Bom, não vai ter jeito, a gente vai ter que passar por aí. Conversa de WhatsApp vai ter que entrar no livro, né? Tinder vai ter que entrar, tipo... então, eu não sei, mas sim, eu vejo que isso tem acontecido. Bom, o livro da Natália... Eu não sou grande leitora do Karlov, mas você estuda ele. Tem alguma... Como é que ele mexe com isso? Como ele trabalha com isso? Então, o Karlov, ele não tem rede social nenhuma. Não tem nada. Inclusive, eu sigo o irmão dele no Instagram. O mais perto possível. Não, eu perfil fechado. Eu solicitei falando, ele não vai aceitar. E quando ele aceitou, eu falei assim, gente, porque o irmão dele é o personagem, né? Gente, personagem. É um personagem super importante do livro. Eu conheço muito bem o irmão dele. Eu sei que o personagem não é uma pessoa, mas fazendo justamente essa piada por conta disso. Mas não, o Karlov, a internet não está nos livros dele. Ele é muito... Apesar dele se expor e se colocar e dizer que conta tudo, tem um núcleo dele que ele não mostra. E tanto que ele não lê nenhuma resenha, ele não lê nada que sai dele. Ele não lê nada. Ele só...
Se ele tivesse rede social, ele não escreveria tanto, eu acho, porque toma muito tempo, né? Muito tempo. E ele escreve compulsivamente, ele escreve. Então, isso não aparece dentro dos livros dele, nada. O que aparece, não aparece nada. No Minha Luta, estou tentando pensar aqui, não lembro. Não lembro de aparecer. Então, ele é um bom exemplo de um tipo de autor que está distante, né? Desse Mas, ao mesmo tempo, muito próximo, né? Porque ele o tempo todo aparecendo, então não está nas redes. Ele tá, a presença dele é outra, assim. Não está nas redes. E você, Nath? Eu estava aqui olhando no meu caderninho os livros que eu li esse ano para ver se tinha alguma, que eu anoto, né? Senão a gente esquece. E eu gosto de anotar assim mesmo. E aí não tem assim muito representativamente, né? E a maioria dos livros aqui são contemporâneos e não tem um que é muito marcante, assim. Tem a Idiota que começa já dizendo que ela só foi ter e-mail quando entrou na faculdade. A Idiota, esse que saiu agora, né, da Elif Palma. Eu li, enfim, estava vendo que, por exemplo, A Visão das Plantas não menciona nada, né, porque é outra pegada também, e enfim, tem uns 50 livros aqui, não é algo muito presente, assim, até tem as menções, mas não é. Acho que talvez o mais presente, assim, seja O Silêncio, do Dom DeLillo, que vai falar justamente sobre uma catástrofe, né, das comunicações e tudo mais. Mas os outros, assim, não muito. Eu lembrei de um agora. Aliás, que não tem muito como esquecer, porque eu me inspirei nele para colocar a conversa de WhatsApp do Papo Vazio, que é o Cadernos dos Desencontros de Antônio Guerra, da Luciana Nunziata, que saiu pela Tem uma conversa de WhatsApp, a internet está mais presente ali. É quase o personagem, o protagonista dela é um homem que seria um Pedro um pouco mais maduro, assim, sabe? É o cara que some, mas é ele. Ele que é o protagonista. E a internet aparece ali já. Pode falar, Natália. Pode falar. Eu tive essa conversa há alguns anos com uma amiga, né? Porque eu reparei isso nos textos dela. Eu falei, tu já reparou que não tem eletrônicos nos teus textos, né? E ela era uma guria mais jovem que eu, assim. E ela, nossa, nunca tinha me passado pela cabeça escrever uma cena de alguém conversando no telefone. E eu acho que isso talvez seja um pouco geracional, e talvez seja um pouco das influências que a gente leu, né? Na literatura que a gente leu ou que a gente vinha lendo, porque eu demorei muito para começar a ler mais contemporâneos. E olha que eu tenho uma formação completa em letras, mas na minha faculdade e mesmo no mestrado, até que eu terminei o mestrado em 2011, a gente lia muito pouco contemporâneo. Eu fui começar a me dedicar a ler mais contemporâneos quando eu fui fazer o doutorado, eu acho que ali em 2012, 2013. E de lá para cá eu tenho lido muito contemporâneo, e aí sim tu nota que tem uma mudança grande, mas talvez, e isso pode ser um insight agora, talvez ler mais contemporâneos possa estar influenciando as pessoas a um outro tipo de escrita, né? Talvez, é claro, a nossa vivência mesmo, né? Acho que de uns anos para cá a gente vem não só colocando, enfim, questões de internet, enquanto outras questões planetárias maiores, né? Agora eu me lembrei de um conto do Léo Tavares, que está no livro novo dele, Congresso da Melancolia, que é sobre a Starlink, né? Que é sobre as coisas lá do Jeff Bezos não, do Elon Musk. Confundi os bilionários. Confundi os bilionários. Mas assim, ele fez um... Desculpa. Não, imagina. Ele fez um conto sobre... o livro dele é sobre... Né, é bem interessante até essa ideia de todo mundo tá indo para esse congresso que ninguém consegue chegar ao Congresso da Melancolia, e daí tem umas cenas ótimas, e uma delas é dessa mulher que é uma pintora teórica e que recebe esse convite
e que vai para o quintal olhar as estrelas e isso também é roubado porque está lá passando. Ela acha que é isso que está passando são os Starlinks do Jeff Bezos que estão passando. Então tem essas coisas monumentais assim também, né, que a tecnologia nos coloca adiante, né? Mas pensando nas tecnologias nos meus livros, eu acho que o Amora, por exemplo, tem muito pouco disso, porque eu também escrevo num período que eu não tinha telefone, celular, né, internet, e às vezes os personagens um pouco ecoam, né, isso. Eu acho que a maior pesquisa que eu fiz assim para pensar questões especificamente de internet, telecomunicações mesmo, foi no controle, porque o controle ele tem a Nanda ali, né, que é uma garota que cresce nos anos 90, né, o livro vai até os anos 2000, e ela é alguém que tem um relacionamento de internet, que começa a pesquisar sobre as suas questões na internet, que vai meio que começar a sua vida adolescente adulta ali, né, assim, seus relacionamentos, suas curiosidades. Então isso também assim foi uma pesquisa mesmo para saber o que a gente tinha de ferramentas, né, os buscadores, né, o que usava para baixar música, quais eram as redes sociais, né, quando elas surgiram. E é tudo tão são memórias tão efêmeras, né? Porque elas vão sendo soterradas pelo uso de mais dinâmico e compulsivo e compulsório, talvez, dessas redes, que a gente meio que... Isso fica um pouco rarefeito, parece, assim, pensar no começo das coisas. Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma máquina fotográfica, por exemplo, né? Isso é uma memória que parece que é um pouco mais tangível até. E agora, na Extinção das Abelhas, apesar da Regina, que é a personagem principal, ser completamente desconectada e ficar escrevendo cartas, né, a mãe dela, que é a comunicação que ela tenta, ela, em determinado momento, vai ser cam girl, né? Essa é a inserção dela ali, né? E, enfim, e tem outras coisas. Depois, mais adiante no livro, tem quando as zonas são encerradas, assim, né? Quando o colapsômetro de alguma zona diz que aquela zona não pode mais existir no mundo, eles também vão lá e bloqueiam o sinal de internet, né? Então, nada mais tem ali, nem abastecimento, nem internet. Uma forma de deixar de existir no mundo, né? Exatamente. Exatamente. Massa. Você queria acrescentar? Do útero é do tamanho de um punho da Angélica, que, na verdade, não entra como construção, né? A partir da pesquisa no Google, né? Sim. Aquele poema. Uhum. E, não sei, o Tribunal da Quinta-feira, do Michel. Sim. Também, não sei, tentando pensar exemplos. Acho que são boas indicações, gostei. Mas, além da internet enquanto tema, eu também acho interessante pensar a internet como forma e os seus desdobramentos sobre a literatura, né? Porque Copo Vazio, por exemplo, é formado por capítulos curtos e muito fluidos, próximos à extensão dos textos que a gente costuma ver nas redes sociais, por exigência das próprias redes, né? Que são projetadas como espaço limitado para isso. E o Extinção das Abelhas tem um capítulo desbocando no outro, o que para mim produziu um efeito de continuidade que me fez pensar numa linha do tempo infinita, como nas redes sociais, sabe? Que o próximo post vai se articulando ao outro e assim sucessivamente. Em que medida, para vocês, o estar na internet tem interferido nos seus processos de escrita e construção narrativa? As redes sociais, de alguma forma, perturbaram, assim, no sentido de mexer mesmo com o que vocês criam, o modo com que vocês criam literatura, especialmente agora, assim, nesse momento pandêmico, em que ela se impõe tão incisivamente? Eu não estou conseguindo escrever muito criativamente na pandemia. Na verdade, acho que talvez por uma sobrecarga mesmo, e muita demanda, enfim, clínica do consultório, filhos, muito tempo sem ir para a escola, e essa coisa de abre e fecha escola, tá tudo meio em suspenso, assim, sabe? Eu tô com um romance
Sabe o pão quando fica fermentando? Ele está nesse momento. Ele tá 2 textos escritos e eu preciso voltar para ele. Eu tô louca para voltar para ele. Já fiz um monte de anotação, voltei pro caderno. Tô com muita vontade de voltar, mas eu não tô conseguindo. Eu escrevo quando me pedem para escrever algo que eu acho bom, porque às vezes eu fico muito tempo sem escrever e aí parece que eu perco o chão, assim, sabe? Ai, tá faltando alguma coisa. Tô voando, preciso voltar, preciso me integrar. E a escrita faz isso, tanto que eu fico numa euforia quando eu consigo escrever depois, assim, quando acontece ali, eu fico muito feliz, assim. E isso só tem acontecido quando eu preciso escrever alguma coisa, porque, enfim, aí eu aceito essas coisas até para me obrigar a escrever, né? Porque senão, enfim, a vida vai passando. E a internet também, enfim, divulgação do livro também, né? Acho que isso demanda muito, né? Muito. Né? Assim, a própria internet, enfim. Então, acho que nesse sentido atrapalha. Agora, isso que você falou dos capítulos curtos do Copo Vazio, isso não foi intencional, assim, isso aconteceu. Não foi de propósito. E casa muito bem com o enredo, né? Com o modo que as coisas acontecem nesse ambiente da concisão, né? A extinção das abelhas, eu fiquei, nossa, essa coisa de um capítulo se encadear no outro, me deu primeiro, assim, até eu entender, né, o título do capítulo, demora, assim, sei lá, uns 3, 4 capítulos, aí a sensação que dava era do sem fim, né, da coisa do término abrupto, a catástrofe nesse sentido, né, mas aí é quase como uma continuação, quase como uma esperança ali, né, no capítulo seguinte. Esse encadeamento de... Bom, então tem uma continuação, não é a que a gente esperava, mas tem, né? É engraçado você falar isso da timeline, Tami, porque eu sou muito ruim, assim, de identificar referência. Quando as pessoas dizem, quais são suas referências? Eu meio que falo algumas coisas que estão no ar, assim, mas às vezes a pessoa me joga na cara a referência certa, assim, eu não tinha pensado nisso. E eu até gosto, porque eu acho que também a escrita tem esse espaço que a gente se joga no misterioso, né, do processo, e depois a gente vai descobrir com a leitura do outro. Eu acho isso maravilhoso. Mas, inclusive, o capítulo 2 da Extinção das Abelhas é uma timeline. Ele é isso, né? Ele é a narrativa do colapso ali. Porque a primeira parte, ela tem esse... Peraí, vou falar em ordem. A primeira parte, ela tem esses capítulos, né? Que o título de um é a última palavra, né? Do capítulo anterior. Então, eles vão se costurando. Porque como ele tem 2 eixos temporais e um eixo temporal ainda não é cronológico, eu queria que as pessoas que estivessem lendo tivessem algum tipo de conforto, né, de alguma fluidez, assim, para que a leitura fosse encorajada, porque talvez se ela lesse ali 1, 2, 3, 4 capítulos, ela ainda não dá para entender muito bem o que está acontecendo, mas eu não queria que isso fosse um empecilho, né? Mas sempre sacanei os leitores. No controle eu fiz a mesma coisa. No controle eu fiz a mesma coisa. E a gente sempre volta. Olha... Mas na Extinção das Abelhas, depois você vai entendendo isso e essa costura ela é para dar uma fluidez mesmo, né? E ela tem um pouco talvez esse caráter de feed mesmo, né? De feed, de aplicativo, né? Mas isso fica bem mais claro no capítulo 2, porque o capítulo 2 não é a mesma voz narrativa, né? No capítulo 1, além de ter 2 eixos temporais, um não cronológico, um narrador é a Regina e o outro a gente não sabe, um narrador em terceira pessoa, né? E no segundo a gente tem uma voz narrativa que para mim é a voz do colapso, que às vezes vai ser a voz da Regina, mas que é essa timeline. Por quê? Porque é uma colagem. O capítulo 2 é uma colagem de notícias de coisas que aconteceram, né? Fatos, notícias, enfim, da ecologia, da economia, enfim, do dia a dia, e coisas que aconteceram com a Regina, que estão ali sendo coladas, e acaba ficando uma cara de postagem, né, com algum textão ou com alguma notícia. Eu acho que isso ficou assim no livro talvez como referência mesmo, né, de escrita. Agora, realmente a pandemia ela tirou completamente o tesão de escrever, assim.
Não que eu não esteja escrevendo, eu estou escrevendo porque tem demandas de trabalho. E como a Natália comentou, é bom. Eu trabalho com isso, basicamente, né? Eu vou traduzir, a tradução é um pouco mais automática, apesar de ter que, né? Não é escrita criativa, digamos assim. Mas é um pouco. Mas quando eu tenho alguma demanda de texto, tal, algum pedido, aí eu consigo, por essa obrigatoriedade, ter esse deslocamento, né, de poder escrever. Mas é engraçado, assim, é uma situação estranha que a gente está vivendo, né? Uma coisa que me ocorreu, só voltando um pouco no assunto, às vezes eu fico pensando se esse dilema com as redes, se esse questionamento assim com o mundo digital é uma coisa geracional, né? Porque eu não sei, eu tenho amigas com filhos adolescentes ou pessoas mais jovens que chegam por qualquer outro motivo, né, na minha vida e que não tem essa preocupação e às vezes não tem nem esse apego que a gente, millennial, tem com a internet, né? Eu acho engraçado isso. Não sei se não é uma questão existencial, geracional dos millennials. Eu fico pensando também se essa resistência a colocar a internet dentro da literatura, se é que ela ainda existe, talvez não possa ser por conta do predomínio da imagem mesmo na internet, cada vez maior, né? Da imagem, do movimento, e a literatura é palavra. Uhum. E, claro, a gente pode escrever sobre tudo, mas, enfim, como colocar, sei lá, TikTok num livro? Estava pensando agora, né? Que é o assunto do momento, né? Uhum. Videozinhos, dancinhas, sei lá. Dá, né? Dá. Sempre dá, mas a serviço de quê, né? Enfim, e o momento de ler sendo o momento também de sair da internet, né? De não estar, ok, às vezes é no Kindle, é na tela, mas de não estar na tela. Né? A página, eu tenho um alento com a página, eu não consigo ler PDF. E assim, eu imprimo ainda texto, eu sei que é horrível isso, mas não consigo, muita dificuldade, assim, eu tenho um fetiche com livro, e eu sou compradora compulsiva de livro, e minha casa, assim, os livros são gremlins, olhados, eles se multiplicam, meus filhos me zoam, assim, quando chega a pacote, todo dia chega uma de editora, enfim, de livraria, chega muito livro lá em casa. Mas talvez a resistência também se deva a isso, de ser o respiro da internet também, a literatura, né? Talvez. Esse momento de, não, agora não vou, agora estou offline. E sim, acho que é muito possível que a internet esteja ali dentro também, mas fora, né? É o momento a leitura como esse momento da solidão. É justamente isso que faz tanta falta nessa conexão constante. Tanto que, e às vezes eu fico brava comigo mesmo, tô lendo, vou postar. Não, você não vai postar, você vai ler. Você vai procurar uma palavra no dicionário. Quem nunca passou por isso? Tá lendo, vou procurar uma palavra no dicionário. Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram. Deixa não sei o quê. Deixa eu ver. As armadilhas. Aí eu vejo uma postagem de livro. Nossa, meu livro. Passaram-se 40 minutos e eu não procurei a palavra. Uhum. Então, é algo que, não sei, talvez seja um pouco como água e óleo nesse sentido, sabe? A conexão esse recolhimento que a literatura pede e que, na verdade, é cada vez mais precioso, né? Acho que, tirando a preciosidade literária em si, esse momento de silêncio, de reclusão, de você conseguir entrar num texto, não sei, de ler algo longo, né? Algo demorado, algo, enfim, os autores que estudam doutorado, a Helena Ferrante e Nausberg, escrevem livrões, né? Por que será isso, né? Talvez a gente em algum lugar sinta falta disso, dessa demora nas coisas, né? De uma coisa que dure. Faz bastante sentido. E na outra ponta do nosso papo, nós temos o afeto. E sempre que eu escuto essa palavra, o que tem acontecido com frequência, talvez porque a pandemia, não sei, tenha feito a gente perceber quanto esse contato é valioso, eu me lembro de um trecho do livro Ponto Zero da Revolução, da italiana Silvia Federici, e eu vou ler aqui esse trechinho na tradução do coletivo Sicorax.
Ela diz: o afeto não significa um sentimento de ternura ou amor. Significa antes nossa capacidade de interação, nossa capacidade de movimento e de sermos movidos em um fluxo interminável de trocas e encontros que supostamente expandem nossos poderes e demonstram não apenas a infinita produtividade de nosso ser, mas também o caráter transformador e, portanto, já político da vida cotidiana. Eu, particularmente, gosto muito dessa definição, acho que é uma perspectiva potente do afeto, e eu acredito muito nela. Agora, o que vocês entendem por afeto se aproxima dessa acepção? Em tempos de pandemia, de isolamento e tantas limitações que decorrem disso, até que ponto é possível conceber o afeto como movimentação e transformação? E até que ponto também é possível transferir ou conceber, transferir mesmo essa ideia às narrativas que se escrevem hoje, quando a gente está tão assim parado, né? Bom, essa é uma pergunta que eu vou responder ela, vou indo e respondendo, porque não sei se eu já tinha pensado. Claro, né, a gente sempre pensa, né, no que é afeto, o que isso significa, né? E eu acho que essa definição que tu leu da Silvia é muito boa mesmo, né? E ela começa dizendo capacidade de interação, que eu acho que para mim é algo chave, né? Porque a nossa capacidade de interação, e se a gente pegar o papo, enfim, da internet, da pandemia, né? Nossas limitações também, né? Nossa mudança nossa mudança física mesmo, né? Porque depois a gente passou a entender que o distanciamento não era social, era distanciamento físico, né? Que a gente estava tendo que manter. E também a nossa reinvenção do afeto, né? A partir disso, né? Eu vejo muito pouco a minha família, eu e a Dani aqui, a gente não vê quase ninguém mesmo. E tá pensando assim nas coisas da literatura. Agora, né, a gente lançou livro na pandemia, né, Natália? Eu não sei, para mim, uma das coisas mais legais assim de lançar livro é o lançamento em si. É a hora que tu tá lá na livraria e que tu parece que fecha um ciclo, né? Aí faz sentido, tu tá lá, tu bebe, tu encontra as pessoas, tu abraça, tu assina, tem toda coisa, né? Aqui chegaram as caixas de livro para eu assinar, eu ficava exausta, eu assinava 20, assim, 10. Meu Deus, como é que eu fazia isso? Como é que eu fazia isso numa noite de autógrafos, conversando, assinando e bebendo? Aqui eu tô tomando um café, uma água, só fazendo isso, e eu tô cansada, né? Então, fico pensando em todas essas coisas e como parece que esses dias eu vi o termo atrofia social. Como isso parece cada vez mais real, assim, né? Da gente se sentir cansado por alguma situação que demanda algum encontro. Eu fiquei doente nos últimos tempos, né? Enfim, tive um problema de saúde, ainda estou lidando com ele. E aí, então, o meu contato social, inclusive meu contato afetivo, porque a dor é uma coisa que deixa a gente muito frágil, foi muito com médicos, enfermeiros e pessoas da área da saúde. E é engraçado, porque às vezes tu não tá assim, né? Acho que o afeto, antes de tudo, é uma disposição. Antes de ser uma capacidade de interação, ele é uma capacidade de estar disponível, né? Tanto para enxergar ou para, né, para dar ou para receber, né? E isso às vezes existe uma falha, né? Às vezes existe um abismo ali, né? Se esse abismo não se não acontece uma ponte, uma conexão ali, o afeto não acontece, né? As coisas se perdem, se dissolvem e aí nos resta o quê? A frustração. Então, eu fico pensando em todas essas coisas e em como a literatura, mesmo antes da pandemia, mas agora mais, me traz muita interação, assim, muita interação mesmo, e coisas muito afetuosas. Eu recebo carta, eu recebo e-mail,
Eu recebo mensagem das pessoas que se identificam com alguma personagem e tal, não sei o que, e vem me contar. É um modo de estar disponível, é um modo de estar próximo, né? É um modo da gente desfazer esse abismo, né? Eu acho que, sei lá, tem todas essas características. Acho que pegando esse gancho aí de quando as pessoas escrevem, né, depois de ler os livros, o quanto isso afeta, né? Uhum. E é curioso, né? Porque às vezes eu me vejo interagindo muito online e interagindo pouco. Agora não tem muito como a gente interagir, assim, sem ser online, né? A não ser no núcleo familiar. Tá tendo cada vez mais, mas eu percebo, assim, até por pacientes que contam e estão nessa hesitação de voltar a encontrar as pessoas, né? Quase como se... Eu não acho que a gente desaprende isso, mas aquela avidez assim, que a gente esperaria, né? Parece que ela não está acontecendo. Tudo bem que não é o momento, né? De aglomerar tudo, mas, sei lá, pequenos encontros, praça, ao ar livre, máscara... Eu tenho até estimulado algumas pessoas, já dá para fazer isso, né? Você já tomou vacina, acho que já não estou falando para você não usar máscara, não estou falando para você, mas para você começar a encontrar, voltar a encontrar as pessoas, porque a sensação que dá é que esse momento de pandemia é quase como se a gente tivesse se recolhido um tanto e tá difícil sair, não só porque por motivos do vírus, mas porque é quase uma inércia mesmo. A gente ficou em casa, recolhido. Não, mas ao mesmo tempo se conectando muito virtualmente. E às vezes eu acho que esse abismo talvez passe um pouco, pelo menos para mim, na minha percepção, um pouco por aí, né? Às vezes a gente fica cansado dessa interação virtual, e esse cansaço ele extravasa para uma interação real, assim, né? Ou, não sei, às vezes está com pessoas e está no celular. Outro dia eu fui num café e aí tinha várias mesas de pessoas, mas todo mundo no celular. Eu acho tão triste essa cena, né? Como se a gente não tivesse mais o entorno, né? Isso eu acho, era falar de afeto, então quando é para falar de internet, eu falo de afeto. Quando é para falar de afeto, eu falo de internet. Assim, eu acho que o que a internet fez, a nossa relação com a internet, ela está intensa de uma forma que a gente não suporta mais nenhum momento vazio, né? Eu acho que a gente precisa desse lugar vazio para que os afetos reverberem na gente, não de jeito automático, assim, né? Para que eles, para que a gente assimile o que a gente está sentindo, não sei qual a qualidade dessa experiência. Enfim, a gente no farol olha o celular, no supermercado já tem uma tela com propaganda, no elevador não tem mais. Todos os nossos espaços estão ocupados por internet. A gente não tem mais esse vazio quase. Quem mora, pelo menos, sei lá, aqui em São Paulo, nas grandes cidades. Então, eu acho que é uma saturação, por um lado, que tem esse cansaço para se relacionar de verdade. Não que o virtual não seja verdadeiro, né? Mas para se relacionar fisicamente. Porque aí é uma outra solicitação, eu percebo pelos atendimentos. Imagina, quando eu comecei a atender online, a primeira vez foi estranhíssimo, eu nunca tinha atendido online. Me recusava, nem posso, nem podia como médica, o CRM não deixava. E aí, quando começou, a primeira vez foi estranho, aí, foi acostumando, e aí a minha sala, aqui no consultório, foi ficando meio bagunçada, meio canto, virou meu canto, né? A primeira vez que veio um paciente aqui, eu tive que fazer uma arrumação. E aí, ele estava aqui na minha frente e tinham muitos gestos para eu prestar atenção. Era uma profusão de gestos. Tinha volume, tinha altura, várias pessoas que eu nunca vi, vários pacientes que eu nunca vi pessoalmente. Eu não sei a altura deles. Eu não sei como é o pé, como eles cruzam a perna, né? E eu acho que
não sei, esse cansaço que eu senti de tantas coisas para prestar atenção, que é algo que antes, imagina, eu atendia todo mundo. Isso era tudo tinha 3 dimensões, agora tudo é plano, né? Então, agora na pandemia. E acho que isso muda a nossa qualidade de interação e muda a nossa abertura mesmo para essa interação. Então, quando de repente a gente está com pessoas que têm movimentos, que tem volume, gestos e cheiro, né? E uma voz que não oscila, que não falha, que está ali, né? E a sua atenção ela não é intermediada por uma rede que pode ou não estar funcionando, pode ou não falhar. É uma outra qualidade de contato mesmo, né? Isso eu acho insubstituível. Total. Nossa, eu tô adorando esse papo. Mas uma das tendências de comportamento nas redes sociais é a de performar como um imenso teatro, né? É evidente que isso também acontece em grande medida na vida fora das telas, claro, mas parece ter alguma coisa mais enfática, eu acho, na atmosfera online, que impele os usuários à criação de personas, era um pouco aquilo que a gente estava falando, como uma condição para estar ali, sabe? A existência de um eu virtual que difere do eu real. Você, Natália Timmerman, eu vou falando sobre nome para não confundir, estava falando da diferença entre o perfil e a pessoa, que acho que é um pouco disso. É um eu recortado, né, manipulado e literalmente filtrado, se a gente pensar nos filtros do Instagram, para agradar o maior número possível de pessoas, para garantir também algum afeto em troca daquela exposição. E na Extinção das Abelhas, isso é diretamente citado como performance do desejo, o que, se por um lado faz com que a gente direcione constantemente as nossas emoções, não a pessoas, mas a imagens dessas pessoas, por outro também nos faz projetar a nós mesmos como espectros na internet. Vocês acreditam que a internet faz de todos nós personagens? E se acreditam, esse processo seria semelhante à criação de personagens para ficção literária? Posso começar? Porque você perguntou do Karl Knausgaard, e eu falei que não tinha internet dentro do livro dele, mas a escrita dele é uma resposta, na verdade, declarada ao que ele chama de ficção em todos os lugares, né? Que eu acho que é isso que você está falando, do perfil ser quase um personagem, né? Um recorte de si mesmo, uma versão. Né? E aí o que ele fala é que no Minha Luta ele tenta combater ficção com ficção. Ele tenta combater essa ficção que está em toda parte, né? Está onipresente, com a literatura, né? Com a ficção, apesar da própria vida dele, né? Que se torna ficção a partir do momento que ele escreve. Então, eu queria colocar isso, assim, mas se todo mundo é personagem, é difícil dizer, né? Eu vou falar a partir da minha dificuldade, né? Aquela que eu tinha no começo, de me colocar, de me expor mesmo. Porque o personagem não se expõe. Ele guarda alguma coisa de si, né? O personagem que se faz para a internet, né? Se existe o perfil, eu digo. Talvez na vida a gente, em todas as situações, a gente performa isso de alguma forma, né? De alguma maneira. A internet talvez exacerbe isso, né? Da gente se ficcionalizar. Porque, na verdade, assim, mesmo que seja ficção, mesmo que a gente se ficcionalize, diz muito o que a gente escolhe para ser o elemento ficcional da gente mesmo. Isso diz da gente. Aí, nesse sentido, a gente não consegue escapar, né? O que eu quero mostrar de mim já diz sobre mim. O que não diz o que eu não mostro, mas essa escolha, ela é reveladora também, né? Tu não te mostras de ti, né? Exatamente. E assim, acho que sempre temos algo que em qualquer
em qualquer relacionamento, talvez seja um aprendizado que a Mirella precisasse ter, não... não dá para... Assim, tem um lugar no outro em que você não chega, né? E que o outro não chega em você. Nunca, jamais. Não há como. Né? Então, talvez na internet o perfil faça isso mais evidente, assim, né? Mais claro. Mas... eu lembro uma vez, na época do Orkut, eu lembro que tinha Orkut, e eu lembro que eu até saí, fiquei meio chocada, porque o pai de uma amiga morreu e ele continuou no Orkut. Eu falei, gente, continua lá? Né? Como é que a pessoa continua tendo perfil depois que ela morre? E acho que isso diz, né? É quase como se fosse imortal. E não somos imortais. Talvez, e a internet é esse... claro, ela fala da morte, a gente tem notícias, mas tem algo lá que fica, que é como se... Talvez essa tentativa de preencher todos os buracos, todos os vazios, é uma tentativa de, não sei, de uma eternidade não temporal, mas... em termos de ubiquidade, assim, sabe? Não no tempo, assim. Talvez na internet a gente seja muito pouco mortal, sabe? A maneira como a gente se coloca. Eu estava aqui pensando, né? Se a internet nos faz personagens, eu concordo assim, com a Natália. Acho que não mais do que a vida real, né? Ou talvez mais do que, né? Ela deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Eu acho que não tem uma mudança de narrador é o mesmo no caso, mas talvez tenha uma mudança de focalizador da narrativa, focalizador narrativo, assim, eu acho que pode mudar, né, na internet, assim, né, qual parte, né, o que a gente está... Com certeza não é um narrador em terceira pessoa onisciente, então a gente vai ter partes, né? E aí é isso, o focalizador vai escolher, né, quais partes vai mostrar. Talvez essa seja a mudança e talvez isso a gente não consiga controlar tão bem em presença, né? Em pessoa, em algum lugar, né? São muitos olhos e na internet a gente consegue criar um focalizador, então, né, para mostrar o que a gente quer, a narrativa sai um pouco mais construída, né? Nesse sentido, eu acho que sim, que nos faz, né, algo de personagem, né? Mas não uma construção completamente fictícia, né, nesse sentido. Acho que isso não, né? Acho que cada vez menos isso, talvez, né? Ao mesmo passo que a literatura também tem incorporado mais do real, né? A ficção tem incorporado mais do real também, essa coisa da autoficção. Eu acho que sim. Enfim, o Brasil, a literatura brasileira sempre teve, né, essa coisa com o realismo, com o real, né? Os latino-americanos aqui pegaram outra curva, né, da literatura, mas a gente foi para isso, né? Eu acho que, inclusive, a gente começa a se descolar um pouco agora na literatura super contemporânea agora, né? A gente começa, acho que, se descolar um pouco disso e do real, né? Começa a tentar explorar outras coisas, o que eu acho bom, né? O que eu acho bem positivo. Mas na tua segunda pergunta, eu acho que sim, que isso se assemelha assim, a criar personagens, né? A criar enfoques, a tentar imaginar, né? Tentar imaginar outras perspectivas e também tentar prever um pouco, né? Embora eu ache que esse é um exercício vão, mas tentar prever, né? Como esse leitor, como esse possível leitor ou espectador vai fazer a leitura, né? A tua leitura de personagem ou dos teus personagens. Tinha uma segunda pergunta, eu esqueci dela, desculpa. Esqueci. Mas sabe uma outra coisa que eu pensei agora também? Não sei, porque tem, assim como na vida física, não virtual, alguns encontros, alguns momentos, algumas conversas acontecem, aquilo vibra na gente de um outro jeito. Na internet, virtualmente, isso também se dá, né? Esses encontros podem ou não acontecer, e a gente consegue sentir isso, a gente aprendeu a sentir isso, acho que na pandemia, porque a gente teve que aprender,
né, a perceber. Mas uma das coisas, que não sei se me incomoda, mas eu acho peculiar, né? E eu percebo isso em mim também. Vai ter tal lançamento, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Não vou estar, mas vai ficar gravado? Esse vai ficar gravado? Como se a gente não pudesse mais perder nada, né? Como se tudo... Acho que tem a ver com aquilo, né, que eu falei dessa imortalidade, que é justamente a falta, porque a morte é limite cotidiano, né? Somos mortais porque somos, como o Juliano Garcia Pessanha fala, tem uma frase que eu gosto muito, né? O real é o possível endurecido, né? A gente só pode sempre estar num lugar, fazendo uma coisa, né? A realidade é uma só. E a internet, bom, não, vai ficar gravado, eu quero ver depois, não posso perder. É como se a gente não tivesse perdido a capacidade de perder, né? E às vezes, o efêmero, né? Do encontro efêmero. E tem coisa que, assim, que só acontece uma vez, não tem jeito. Que a gente... E a beleza talvez seja justamente essa, né? O fato de que isso acontece uma vez. Eu tenho pensado muito nisso que tu falou, Natália. E tenho dado muito valor assim aos encontros efêmeros mesmo, porque eu fiquei pensando assim, poxa, no último ano e meio, eu acho que todas as falas que eu fiz, né, todas as coisas que eu falei e tal, sobre livros, sobre literatura e tal, se fosse acadêmicas ou literárias, assim, né, ficou tudo gravado, tudo ficou gravado, absolutamente tudo, nada... Por exemplo, todas as coisas que eu frequentava antes da pandemia, né, os eventos e tal, nada ficava gravado, nada, não tinha nem a ideia de ficar gravado, né? E essa coisa do efêmero, ela, enfim, ela, não sei, eu nunca tinha me dado conta disso. E aí eu me dei conta disso a partir do momento em que nada mais foi efêmero, ou pelo menos a gente acha que não, né? Depois dá um apagão, que nem lá no livro do Dom DeLillo, a gente perde tudo. A CAPES acabou de cair, exatamente, né? Puxa vida, eu acabei de atualizei. Ainda bem que eu sou bolsista CAPES de pós-doutorado, então eu tenho todos os meus relatórios de pesquisa todinhos guardados ali, né? Dos últimos 4 anos, pelo menos. Mas, poxa vida, né? Não, poxa vida. Eu lembrei o que eu ia falar. Você terminou o que você ia falar? Era só isso, era mais disso do efêmero. Aí eu fiz um evento acho que foi com algum SESC, talvez um SESC aqui do Rio Grande do Sul, que eu pedi assim, vamos fazer um evento efêmero que não vai ficar gravado. E as pessoas ficavam perguntando, mas por que não vai ficar gravado? Eu disse, gente, porque é efêmero. Eu vou ler aqui uma coisa inédita e eu não quero que fique gravado. E aí, mas foi engraçado, assim, as pessoas perguntando, mas por que não vai ficar gravado? Eu não quero. Porque eu não quero. Porque se fosse não virtual, não ainda existe essa possibilidade. Eu lembrei de um texto que eu li recentemente, acadêmico, e que eu percebi que não era da área da literatura, e eu achei que isso tinha sido, até meio que lendo, critiquei, achei, nossa, isso realmente é de algo que achei que fosse uma imprecisão, mas que agora, nessa conversa, eu estou percebendo que não era uma imprecisão, talvez isso diga desse momento. Era um texto que confundia realismo com autobiográfico. E que eu acho que essa confusão tem sido feita mesmo, e não é à toa, né? Porque é como se a realidade tivesse, enfim, essa apreensão da realidade só fosse possível a partir de um registro. Oi? De um registro. Sim, de um registro biográfico. Sim, exatamente, né? Mas eu achei porque assim são dois termos que não são sinônimos, né? Tinham sido trocados um pelo outro, assim. E ele falou de realismo, eu falei, não, mas ele não está querendo dizer realismo, ele está querendo dizer autobiográfico. E os exemplos que dava eram de autobiográfico, não de realismo, assim, sabe? Enfim, é uma confusão que tá rolando, que não é à toa. Tem um ponto em comum na vida das protagonistas dos seus livros mais recentes, que é que as duas sofrem com a partida de pessoas que elas amam e que vão embora de repente sem demonstrar arrependimento por isso. No caso do Copo Vazio, quem some é o Pedro, que é o namorado da Mirella,
que ela conheceu em um aplicativo de namoro e simplesmente desaparece com muita facilidade da vida dela. E na extinção das abelhas, é a mãe da Regina que vai embora num contexto em que a internet e as redes sociais ainda não faziam parte da realidade daquelas personagens tão diretamente assim. Agora, essas duas situações, com as suas devidas particularidades, claro, acendem o debate acerca da responsabilidade afetiva e das sequelas que a ausência da responsabilidade afetiva pode causar na vida de duas mulheres, nesse caso. Para vocês, as relações de afeto têm mais a ganhar ou a perder tendo a internet como mediadora? E eu vou perguntar também a literatura, o que vocês acham? Tem mais a ganhar ou a perder com a internet? Bem, primeiro que nunca me passou pela cabeça essa questão da responsabilidade afetiva, quer dizer, me passou sim, mas assim, não era a tônica, né, da relação das duas ali. Eu não queria tratar disso, né, digamos assim. Mas claro que, né, isso chega em algum momento mais para a Regina do que para a Guadalupe, né. A minha questão ali era que a Guadalupe ela não participa da neurose coletiva. Não, ela não participa do que a gente entende como afeto, como relação. A Guadalupe ela tem outro tipo de pensar, assim, né? Outro tipo de entender o mundo, outro tipo de entender as questões, outro jeito de entender a maternidade, inclusive, né? Porque a todo momento assim que ela nos momentos em que ela fala da Regina ou que ela é questionada sobre a filha, ela não fala nada sobre uma mágoa, um arrependimento, mas ela fala como se a Regina fosse uma pessoa mesmo, um ser que tem seus problemas, as suas questões e tal, e que ela não conhece. Então, é meio isso, assim. E também a a Guadalupe, eu não está dito isso no livro, né? Mas eu tentei trabalhar com questões de neurotipicidade ali que fogem um pouco, né? Digamos assim, do espectro do que a gente entende por normalidade. Por isso que ela não opera do mesmo modo que as outras personagens operam ali, né? Dito isso, eu acho que responsabilidade afetiva é responsabilidade afetiva, seja onde for, né? E que não importa o que a gente vai ter como, né, mediador, né, como mediação disso, as pessoas precisam se responsabilizar, né? Essa é a questão. De alguma forma, ou precisam dar conta também das suas dores, eu acho, né? Do que as faltas causam, né? E ali no livro, né, a Regina fica, ela, apesar de ser uma pessoa que se diz desconectada, ela não sai das redes sociais pensando em que algum dia a mãe dela possa procurar o nome dela no Google, né? Procurar o nome dela em algum aplicativo e tal, e elas se reencontrarem, né? E isso não é uma ficção, né? Isso é uma realidade. As pessoas fazem isso, as pessoas procuram os nomes das outras e tentam se reencontrar e se reconectar, ou pelo menos procurar saber, como era o caso da Mirella, né? Nas redes sociais. Se isso é um instrumento de mediação, como a pessoa vai fazer uso disso, aí que a gente tem a questão enfim, a questão de como somos, né, de como nos entendemos e de como a gente lida com os nossos sofrimentos e o que a gente vai fazer disso, né, como que a gente vai procurar essas ajudas. Então, acho que a questão, enfim, não reside na internet, né, mas sim na pessoa. E sobre a literatura, eu acho a internet uma excelente ferramenta, assim, uma excelente mediadora. Eu sei e eu concordo com a Natália quando ela fala assim que a gente tem... Eu também não gosto de ler na internet, até porque eu passo muito tempo traduzindo, ou lendo artigo, ou dando aula, então é muita tela, né? Celular. Eu prefiro ler no papel, eu prefiro isso, né?
Mas eu acho que tem uma coisa muito, muito, muito legal acontecendo desde 2014 e que com a pandemia migrou muito bem para a internet, que são os clubes de leitura. E isso torna a literatura, a leitura, um processo coletivo. E para mim isso é uma lindeza. A retomada de leituras coletivas, de discussões coletivas, porque isso, enfim, né? Eu acho que o Leia Mulher, a hashtag, né, Read Women, que a partir de 2014 começou a ficar, surgiu e a partir de 2015 tomou mais espaço no Brasil, criou muito mais, ou recriou, né, esses clubes de leitura com muito mais potência, eu acho mesmo, né, nesses últimos anos. E tem surgido muito clube bom também. Eu não sei de quantos clubes tu participa, mas eu vejo lá tu colocando clube de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não consigo acompanhar o tanto de clube que tem, as pessoas vão e as pessoas leem e tal. Então, eu acho que isso faz também um papel, né? Um papel fundamental, que é, poxa, eu sou uma pessoa formada em letras da graduação ao doutorado, né? Em pouquíssimas aulas a gente lia um livro e ia discutir. Raríssimas aulas, era muito difícil isso acontecer, na verdade. E eu participo de clubes de leitura e às vezes participo como convidada, e é tão rico. Então, eu acho que pensando nesse sentido, e no sentido, enfim, de outras coisas mais simples, como lives, ou escritores que estão mostrando seu trabalho nos seus canais de Instagram, TikTok, YouTube e tal, mesmo teu trabalho também, né, como enfim, divulgadora da literatura, né? Eu acho que a internet é uma excelente mediadora nesse sentido, assim, né, para a literatura. Eu acertei a pergunta? Sim. Não, eu adorei que você falou dos clubes de leitura, porque além de tudo, eles são um espaço onde rola muita troca de afeto, né? Porque você está compartilhando algo muito íntimo, que é a sua experiência de leitura. É uma coisa muito íntima, que você às vezes confronta com de outra pessoa e ali nascem relações muito especiais. Então, foi bom você ter falado disso. Qual era a pergunta mesmo? Eu até me perdi. Gente. Se para você as relações de afeto têm mais a ganhar ou a perder, tendo a internet como mediadora, e a literatura, se tem mais a ganhar. E da responsabilidade afetiva, né? É curioso, né, que nos nossos... O livro da Natália, A Extinção das Abelhas, já abre com as pessoas vão embora, as pessoas podem ir embora, com essa... enfim, a Mirella chega a essa conclusão na análise, né? O único legado do Pedro é se ela tivesse lido A Extinção das Abelhas, exatamente, se ela tivesse lido, ela já saberia desde o primeiro capítulo. As pessoas vão embora, Mirella. Mas, assim como a Natália, eu não escrevi isso que você falou, né? Que os livros levantaram a questão da responsabilidade afetiva. Eu quis escrever uma história. Eu não estava pensando no que discussões essa história ia suscitar. Claro que a gente pensa, mas eu tentei que o meu guia fosse a própria história mesmo, fosse o que eu estava escrevendo, né? Não, o que é muito difícil hoje, né? Aliás, é um grande desafio. Porque a gente acaba escrevendo até com um pouco de medo, né? De como isso vai soar, como isso vai chegar nas pessoas. E eu acho que assim, é um cuidado que precisa se ter mesmo, né? Acho que, enfim... É um medo que é importante as pessoas brancas privilegiadas sentirem, eu acho, né? Medo que, enfim, está na nossa hora de sentir, talvez. Depois de, enfim, tantos anos não sentindo isso, tantos milênios, séculos, enfim, em toda a história da literatura. Mas, enfim, essas leituras do livro, acho que assim, enriquecem, né? Eu acho que a literatura, ela é isso, essa abertura em que muitas discussões, muitas leituras podem acrescentar, complementar, ressignificar coisas, né? Acho que, enfim, os nossos livros são abertos também, né? A isso. Acho que a literatura é aberta, né? Ela enfim, o leitor... Se temos Barthes, né? O sentido está no leitor,
esse sentido que, na verdade, não tem um fundo, né? Não é um sentido único. Então, essa questão da responsabilidade afetiva, sim, ela está lá também, né? E se a literatura tem a ganhar com a internet, se o afeto, as relações afetivas têm a ganhar com a internet, eu acho que, por um lado, ganham e por um lado perdem. Né? Ganham porque é mais fácil, porque é mais possível, porque, não sei, para pessoas que são muito tímidas é uma possibilidade, para, não sei, existe uma profusão de encontros possíveis na internet, é um facilitador de encontros, né? de conexão. Mas, por outro lado, essas conexões elas podem ser superficiais, justamente a quantidade de pessoas disponíveis, falando dos aplicativos de relacionamento, que é onde a Mirella conhece o Pedro, podem dar a impressão para as pessoas de que as pessoas são descartáveis, né? Assim, acho que a Mirella se sentiu descartável. E assim que muitas pessoas se sentem. Então, assim, encontros que acontecem virtualmente, sei lá, quando a gente conhece alguém num grupo de amigos comuns, é muito mais difícil a pessoa sumir, porque ela tem, no mínimo, uma imagem a zelar naquele grupo, e a internet, não. Você pode conhecer alguém, assim, do nada, com quem você não tem nenhum amigo em comum, né? Então, é mais fácil desaparecer. Falando do ghosting, que eu só soube existir depois que eu escrito O Copo Vazio. Sério? Eu achei que era um livro sobre ghosting. Pois é, mas assim... Stalking e ghosting. Eu tenho provas disso, porque tem uma... Legal. Ela até postou esses dias, a Maricu, ela foi uma das primeiras leitoras lá atrás, o Copo Vazio nem chamava Copo Vazio. E aí ela me falou, Natália, isso se chama ghosting. E mandou vários artigos, eu não sabia. Eu não sabia que chamava ghosting. Mas, sim, eu acho que a discussão da responsabilidade afetiva ela é importante, porque é importante que as pessoas pensem sobre o que elas estão fazendo e no fato de que o que elas fazem afeta as pessoas, né? Que as coisas não é bloquear que vai resolver, sumir que vai resolver, né? Resolve, e assim, quem some também tem questões a resolver, né? E na literatura, eu também concordo com a Natália. Quanto aos clubes de leitura, né? Canais, conheci a Tami pelo Literatami. E assim, é um mundo, né? Um mundo de pessoas maravilhosas. A primeira pessoa que eu conheci desse mundo foi a Camila, Camila e seus livros, que me apresentou todo mundo, assim, sabe? Ela leu o primeiro livro, me procurou e me mostrou, assim, Natália, olha, aqui. A Editora Elefante não tinha nem Instagram quando o Desterros foi lançado. E aí realmente algo que possibilita muitos encontros e trocas e essa ampliação de uma leitura pela outra, né? Isso é coisas que a gente descobre sobre o nosso próprio livro, que a internet possibilita que a gente descubra esses retornos de leitura dos quais a Natália falou, né? De gente escrevendo e podendo encontrar o autor, né? Nossa, como que a gente imaginaria fazer isso antes, né? Não existia isso. Mas, por outro lado, eu acho que tem essa questão do tempo que a gente acaba ficando na internet, né? Que é um tempo que suga muito a gente. Eu acho que isso é algo que a gente precisa realmente cuidar. Aqui a psiquiatra e a mãe falando, né? É verdade. Assim, lá em casa eu sou a chata. Duas pessoas que é sempre bom ouvir, a psiquiatra e a mãe. A chata de casa, né? Ai, sempre, quando eles ficam muito na tela. E eu também fico, né? Mas, mãe, você também fica, né? Então, acho que, não sei, às vezes eu sou mais otimista, às vezes eu sou mais pessimista, às vezes eu acho que a humanidade não estava pronta para a internet. Às vezes eu acho que não, vai dar tudo certo. Oscila. Às vezes já deu tudo errado.
Exatamente, né? Talvez já tenha dado tudo errado. Agora é só a cereja do bolo. O meio de que o colapsômetro chegue até as pessoas, né? Então, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de troca, é um lugar de... É muito interessante. Duas imagens, né? Do livro da Nath. Vou te chamar de Nath também. Pode me chamar de Nath. Que acho que são muito significativas, né? Isso assim, o lugar deixa de existir quando a internet é cortada e das coisas não terem semente, né? E que é algo que a gente acha bom. A gente compra sem semente para não ter que tirar a semente. E as coisas não têm semente. Não tem eu nunca semente tinha parado mesmo. para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? O quanto, enfim, a semente é o que a gente joga fora e a gente precisa jogar fora para brotar, né? A gente precisa do que é excesso, do que não é útil, né? Enfim, pensando aqui a partir disso tudo, né? Maravilhoso. Gente, eu tinha mais algumas questões, só que o tempo voou. Para mim foi assim, uma delícia. Eu ficaria mais horas e horas. Mas a gente continua depois pela internet, a gente aqui. Não sei. Mas eu quero, então, agradecer mais uma vez a Biblioteca Mário de Andrade por proporcionar esse encontro. Agradecer a quem nos assistiu até aqui e lembrar que esse vídeo faz parte da playlist Literatura na Mário, que traz mais um monte de conversas legais sobre literatura, que você pode acessar aqui mesmo na internet. Então, Natália, muito obrigada pelo papo. Foi ótimo. Agradeço. Gente, muito, delícia. Muito bom. Obrigada. Foi ótimo, também achei. Prazer em te conhecer virtualmente, Natália. Também, prazer enorme. Quem sabe um dia vai rolar encontros virtuais, feiras, abraços. Vai. Vai rolar. Até mais, gente. Até mais.